Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 7 de agosto, celebramos o 19º domingo do tempo comum. Louvemos hoje mais uma vez o Cristo, Salvador da humanidade, o qual aguardamos ansiosamente o seu retorno. No Evangelho desse domingo, ouvimos Jesus ensinando aos seus discípulos a importância da preparação e da vigilância. Se preparar para a volta do Senhor, pois acontecerá quando menos esperarmos, e devemos estar com o coração pronto para a sua chegada, e vigiar nossas ações durante a espera, para não cairmos nas tentações malignas que afastam nosso coração da herança eterna. Cristo deve ser nossa única riqueza, e onde está o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Se você deseja encontrar o tesouro de Deus, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar ajudando um filho perdido a encontrar a santa herança do Pai. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Vendei vossos bens e dai esmola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, Ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Então Pedro disse: Senhor, Tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo bem. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes.
A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, a liturgia da Santa Missa desse domingo, ela é incrível. Há muita coisa especial para a gente buscar. O problema é que é tão incrível que a gente pode esquecer inclusive já esqueceram, né? Do que a gente ouviu, né? As leituras são compridas. Então, a gente tenta fazer um resumozinho para levar no coração da gente. Me parece que hoje, apesar dessa palavra não aparecer muitas vezes na liturgia, na verdade ela aparece apenas 2 vezes. Essa palavra é a chave para a gente entender tudo que o Senhor deseja nos ensinar nesse domingo. A palavra coração. 2 vezes nós ouvimos essa palavra hoje, na oração do início da missa e no Evangelho. A palavra coração fala da obra mais íntima, mais profunda que Deus faz na gente. Quando o Senhor Jesus Cristo entra na nossa vida, Ele dá para a gente um novo coração. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele muda, Ele mexe com o coração da gente, com o íntimo da gente, nesse lugar onde a gente toma as nossas decisões, nesse lugar onde a gente guarda o que é precioso para a gente. Portanto, me parece que hoje o Senhor gostaria de nos falar que Ele deseja moldar o nosso coração, para que o nosso coração se torne um coração, em primeiro lugar, um coração de servo, e em segundo lugar, um coração de filho. O Evangelho de hoje fala sobre ser servo. Jesus conta histórias para os seus discípulos, nas quais ele diz: olha, um homem poderoso, um homem rico, saiu para uma festa, saiu para uma viagem, e deixou alguns dos seus servos cuidando da sua casa, e ele espera, ao retornar, que eles estejam atentos, fazendo aquilo que era o seu desejo. Ele espera encontrá-los despertos, acordados. E de alguma maneira, Jesus poderia dizer isso também para a gente. Olha, você é um servo de Deus, e é preciso que você esteja atento, porque há muitas coisas que roubam a sua atenção, e que não deixam que você viva e que você faça o que o Senhor espera de você. Esteja desperto, porque o mundo entorpece muito a gente. Irmãos queridos, a gente vive num tempo e num mundo muito esquisito, muito estranho, e a gente tem que estar atento ao Senhor, para não se perder no meio de tudo isso. Cuidado com as coisas que podem entorpecer a sua mente, seu coração. Cuidado com informação demais. Cuidado com ideias demais. Afinal de contas, a gente acha que tem que ter uma ideia sobre tudo, né? A gente acha que tem que ter uma opinião sobre tudo. Cuidado com celular demais. Como esse negócio come o tempo da gente. E se você deixar sem perceber, você passa um tempão ali e não faz o que era preciso. Irmãos, como a gente precisa estar atento a Deus, para não ser entorpecido pelas coisas que adormecem a alma, o coração da gente. Hoje Jesus disse: seja um servo atento,
Seja um servo pronto. Quando o Senhor quiser contar com você, corresponda a Ele. Mas para que você esteja pronto para servir, é preciso que você tenha um coração de servo, um coração parecido com o de Jesus, conectado com o de Jesus. A gente vive num mundo de patrões, irmãos, não de servos. Todos querem o primeiro lugar, todos querem os seus direitos, todos querem passar na frente. A gente vive num mundo de patrões, mas o Senhor Jesus nos chamou para nesse mundo ter coração de servo. Onde o Senhor colocar você, lembre disso, você não está lá por acaso, e muito menos está lá para segurar tudo nas suas mãos. Você está lá apenas para servir. Faça o seu melhor, o Senhor faz o algo mais. Um dia Jesus disse aos seus apóstolos: eu não vim a este mundo para ser servido, eu vim a esse mundo para servir. Eu acho que se a gente tentasse, cada vez que a gente chega num lugar, repetir essas palavras de Jesus, eu acho que a gente ia levar as coisas de um jeito bem mais tranquilo. A gente pode fazer isso até hoje. Daqui a pouquinho vocês vão voltar para casa, vão sair da igreja depois da missa, vão passar na padaria, comprar o frango, né? Aquele frango saudável, né? Aquela pele toda, aquela farofa feita com a gordura de Deus sabe quando, né? Fiquei até com água na boca, né? Pois é, vocês vão voltar para casa. Quando você chegar em casa, quando você for abrir a porta, na hora que você estiver abrindo a porta, lembra e tenta dizer com Jesus: Senhor, eu não estou aqui para ser servido, eu estou aqui para servir. E de repente, quando você abrir a porta e encontrar a sua turminha lá, eu acho que você vai conseguir olhar para eles, enxergá-los, entender o que você tem a fazer junto deles de uma outra maneira, de um jeito melhor. Sabe, irmãos, às vezes a gente se cobra coisas que nem Deus cobra. Eu tenho que dar um jeito. Tem gente que acha que tem que dar um jeito no mundo, ou então eu tenho que dar um jeito nessa família. Meu filho, a gente não dá jeito nem na gente, como é que a gente vai dar jeito na... Eu tenho que dar um jeito, e aí a gente força umas barras, a gente tenta, sabe, virar as pessoas do avesso, pelo menos a gente acha que vai colocá-las do lado certo, né? Quando na verdade a nossa tarefa não é dar conta de todo mundo, dar um jeito em todo mundo. A nossa tarefa é servir, se dar, fazer o nosso melhor, e algo mais que a gente não consegue, Deus faz. Ter um coração de servo é ter um coração parecido com o de Jesus. Onde Deus nos coloca, quando a gente lembra disso, a gente vive ali de um jeito melhor. Caso contrário, vem as cobranças, vem a ansiedade, a gente tenta fazer as coisas com o coração de patrão. Vocês vão ver só quem é que manda aqui, vocês vão ver só, e dá tudo errado, dá tudo errado. Senhor, me ajuda a ter coração de servo, para que onde eu estiver, eu possa facilitar as coisas e não complicá-las. Quando a gente quer que todo mundo se volte para a gente complica. Quando a gente quer apenas servir, a gente facilita tudo. Coração de servo significa coração pronto para se doar. É o que Jesus diz para a gente hoje: quando eu voltar, eu quero encontrar vocês prontos. Quando eu voltar, eu quero encontrar vocês fazendo o que eu esperava de vocês. Eu não quero encontrar vocês virando o mundo do avesso, dando um jeito em todo mundo. Eu quero encontrar vocês servindo. Irmãos, é só isso que o Senhor pede da gente. E pode ser algo tão simples a cada dia. Falei do frango da padaria, né? Vocês sabem que eu vou na mesma padaria que vocês, né? E aí o pessoal me conta tudo, né? Eu fico, né? E eu sei que, poxa vida, né? De vez em quando, padre,
Não, hoje o pessoal estava bom, hoje o pessoal estava tranquilo. E a moça, umas moças, né, lá que só Jesus, né? Nossa, mãe, a pessoa, só falta bater na gente. Falei, meu filho, aí eu tenho que ficar inventando, né? Meu filho, deixa. Aí, porque o cara diz assim, ainda vai à igreja. Eu falei, deixa ela ir na igreja. Se indo na igreja é assim, você imagina se não fosse, né? Ela já tinha subido no balcão e pegado você, né? Então, deixa. Mas sabe, irmãos, às vezes servir alguém é só tentar facilitar o lado de quem está trabalhando ali, enrolado com 5 pessoas pedindo ao mesmo tempo ter coisas diferentes. Olha, não é tão difícil, né? Esperar um pouquinho mais, 5 minutinhos mais, não é tão difícil. Servir não é complicado. Quando a gente serve, a gente se coloca num lugar abaixo para levantar o outro. Ser patrão é complicado. Chegar achando que tem que, isso é complicado. E quando a gente chega assim, a gente bagunça, a gente embola o meio de campo. Jesus nunca teve coração de patrão. Jesus só teve coração de servo. Jesus nunca complicou nada para ninguém. Jesus nunca criou obstáculos que não existiam. Jesus nunca quis fazer as coisas do jeito dele e tem que ser assim. Nossa, Jesus aproveitava cada chance. Como a gente precisa aprender a ter um coração parecido com o dele. Coração atento, coração de servo. Segunda coisa, coração de filho. Não sei se você lembra da oração no início da missa de hoje. É uma das orações mais bonitas que a gente faz ao longo do ano. A gente rezou dizendo assim: Senhor, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos. Quando o nosso coração vai se tornando parecido com o de Jesus, é assim que ele vai ficando. Coração de servo com os seus irmãos, coração de filho para com o Pai do céu. Ele sabe ser pai sempre. A gente é que nem sempre sabe ser filho. Sabe, a gente às vezes é aquele filho que quando o pai diz não, rapaz, sai de baixo. A gente não aceita, não podia ser assim. E todo mundo aqui que é pai e mãe de família sabe que nenhum pai ou mãe gosta de dizer não para o filho, mas tem vezes que não pode ser outra resposta. Senão, ao invés de ajudar, você está atrapalhando. Você tem que deixar o menino, a menina crescer. E para a gente esticar e crescer, a gente tem que passar pelos nãos da vida. Nenhum pai ou mãe gosta de dizer não, mas sabe que precisa dizer não. E aí, o problema é que se a gente não tem coração de filho, a gente acha que o pai ou a mãe não se importa com o que a gente sente, não se importa com o que a gente precisa, quando na verdade eles estão muito claramente entendendo que naquele momento que a gente mais precisa, é do não que a gente não queria. E com o nosso Pai do céu não é diferente. Me parece que não é gostoso para Ele dizer não para a gente, permitir que a vida diga nãos para a gente, mas Ele sabe que a gente precisa desses nãos para amadurecer, para se tornar o filho ou a filha que Ele sabe que a gente pode ser. Nosso Pai do céu não quer que a gente seja eternamente uma criança que não desabrocha, sabe? Ele quer que a gente dê o melhor. Para isso a gente tem que amadurecer. E se a gente não tem coração de filho, a gente acha que Deus não está ouvindo a gente, Ele não se importa de verdade. Senhor, dá-nos cada dia mais coração de filho, para que a gente aprenda a confiar no Senhor, mesmo quando o Senhor diz não, mesmo quando a gente não entende. Todo pai e mãe aqui já passou por umas coisas, né? Você fala uma coisa para o seu filho, dá uma negativa para ele, ele fala, por quê? E aí você, nessa hora você ainda está, né? Aí você dá uma explicação, e aí ele vem com de novo, por quê? Porque ele quer mais uma explicação.
E na terceira e na quarta chega uma hora que você diz, porque eu quero e acabou. Não é assim? Você poderia levar aquela conversa para o resto do dia, porque tem porquê. O negócio é que o filho precisa aprender a acreditar e confiar no que o pai quer de melhor para ele. Sabe, e confiança a gente não aprende se a gente tiver todas as razões do mundo, a gente aprende se a gente caminhar junto. O que faz o seu filho confiar em você não é que você dê explicação para cada não que você tem para ele, porque chega uma hora em que é preciso parar, e é preciso que ele entenda: olha, eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu conheço um pouquinho mais do que você, e eu amo você mais do que ninguém, e confia em mim. Sabe, irmãos, a gente podia aprender a confiar um pouco mais no Pai que a gente tem no céu, porque todos os porquês que a gente gostaria de saber, a gente não vai saber. E a gente não confia mais em Deus, porque de repente a gente tem explicação para tudo. Nunca confiem numa pessoa que pregue para vocês uma religião que parece que dá explicação para tudo, porque não é assim que funciona a vida. A vida exige confiança, e mais do que tudo, confiança nele. E confiança não tem a ver com ter todas as garantias do mundo, tem a ver com caminhar junto, acreditar no outro, poder se machucar no meio do caminho. Senhor, dá-nos cada dia mais um coração de filhos, para que a gente possa ter descanso para o coração da gente. Coração de filho é o coração mais descansado do mundo, vocês já viram? De vez em quando, essa semana eu estou fazendo tanto aniversário, sempre tem algum engraçadinho que manda aquelas coisas na internet, né? Falando de idade, ri da desgraça dos outros, né? E aí mostra lá, fotos quando eu não tinha boletos para pagar, aí mostra lá um garotinho de skate, né? Fotos quando eu não tinha não sei o que, e a criança, coração de filho é um coração que descansa nos cuidados de quem está em volta. O filho está aprendendo, mas ele sabe que tem alguém que cuida, ele sabe que é assim, e mesmo depois que a gente cresce, tem que cuidar dos outros, diante dos pais da gente não tem jeito, eles acham que eles têm que cuidar, às vezes tão mal, você está com a mãe velhinha, você vai lá nela, ela diz, você emagreceu, né? Você às vezes está um botijão, né? Você emagreceu, você não está comendo direito, você está se agasalhando, né? Porque é assim. Coração de filho, mesmo depois que cresce, é um coração que encontra descanso. Sabe, irmãos, a gente tem que amadurecer, e a gente se torna responsável por outros, e a gente tem conta para pagar, boleto para pagar, tem. Só que o nosso coração continua precisando de um refúgio. E o refúgio que a gente tem é esse Pai, que não vai embora nunca. Sabe, a gente às vezes imagina Deus, a gente fala de Deus como algo tão estranho, ou como alguém que não tem rosto, ou como alguma coisa que põe medo no coração da gente. Quem sabe hoje não é dia da gente aprender com Jesus, que no céu a gente tem um Deus que tem coração de pai, e que aqui na terra a gente precisa aprender a ter coração de filho. Esse coração, mesmo quando tem que lutar, descansa em Deus. Coração de servo, coração de filho, como o de Jesus. Esse é o desafio da nossa vida, deixar o Espírito Santo moldar a gente dessa maneira. O mundo quer nos moldar como patrões, o mundo faz a gente pensar que a gente está órfão. O Espírito Santo ensina a gente a servir, fazer o nosso melhor, e às vezes isso não tem nada de complicado. O Espírito Santo nos lembra que a gente tem um Pai no céu, que é vigilante, que é cuidadoso, no qual a gente pode confiar
mesmo quando a gente não entende todas as razões. Essa semana, a minha sugestão para os irmãos, o que eu queria propor para os irmãos, é que a gente ao longo da semana lembrasse desse coração que Deus quer moldar na gente, e a gente tentasse fazer essas duas coisas. Quando a gente chegar num lugar, que pode ser daqui a pouquinho a casa da gente com um frango na mão, que pode ser amanhã o lugar onde a gente trabalha, que pode ser daqui a pouco a igreja onde a gente ajuda, quando a gente chegar num lugar, que a gente tente lembrar e repetir com Jesus as palavras que ele disse: eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. Eu não vim aqui para que as pessoas olhem, eu vim aqui para facilitar. Eu não vim aqui para cobrar os meus direitos, eu vim aqui para esquecer um pouco de mim e tentar servir essas pessoas que o Senhor me deu. E talvez isso seja tão simples, tão mais fácil do que eu imaginava. E durante toda essa semana, fazer nossa essa oração, que é a oração da igreja nesse domingo: Senhor, eu ouso te chamar de Pai, me dá um coração de filho. A gente se acostumou demais com umas coisas que não devia. A gente acostuma com as pessoas em casa, né? A gente acha que elas são que nem os móveis da casa, só sai dali se a gente botar para fora. Um dia, a gente não tem, gente. A gente acostuma e às vezes trata tão mal, né? A gente acostumou a chamar Deus de Pai. Vocês sabem que a maior parte da humanidade ainda não sabe que tem um Pai no céu. Um dia desse eu estava lendo um livro, um testemunho de uma mulher muçulmana que se tornou cristã, quando ouviu um cristão chamando Deus de Pai. Ela já tinha 30 e poucos anos, ela nunca tinha chamado a Deus de Pai, porque eles não chamam. E ouvindo esse cristão chamar, um dia escondido no quarto, ela ousou chamá-lo de Pai, e a vida dela mudou. A gente tem um Pai que a gente às vezes cuida tão mal, e há tanta gente órfã que daria tudo para conhecê-lo. Cuide bem do Pai que você tem no céu, ame a Ele, fale com Ele, ouça os conselhos dEle. Se você já não pode mais ouvir os conselhos do seu pai ou da sua mãe aqui da terra, ouça os conselhos dEle, Ele tem algo bom a ensinar. Mas valorize o Pai que você tem, é a maior riqueza da nossa vida. Jesus nos trouxe e nos deu o seu Pai. Jesus nos ensinou a chamá-lo nosso Pai. Irmãos, a gente não pode acostumar com essas coisas, porque essas coisas são preciosas demais, e elas têm que ser valorizadas muito, cada dia da nossa vida. Essa semana, que a gente tenha um pouquinho mais de coração de filho, como o de Jesus, e que dizer sim para o nosso Pai do céu seja uma fonte de paz, de descanso, de encorajamento para o nosso coração. Mesmo quando a gente não entende todas as razões dele, que a gente possa ter a certeza de que a gente pode confiar, e com ele a gente pode chegar mais longe.